Muito boa noite, então, a todos os irmãos ligados a esse trabalho de domingo do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos neste formato de bate-papo. Eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles, e temos aqui convidados muito queridos, o João Antônio Link, da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, lá de Carazinho, e a Yara Juliane Ristoff, pela primeira vez estreando junto conosco nesse formato, trabalhadora espírita de Ijuí. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, iniciamos por uma prece, e nesse instante convidamos a todos, então, a que fechemos os olhos, onde quer que estejamos em nossos lares, elevemos o nosso pensamento ao alto, mentalizando a figura de Jesus, nosso amado e querido Mestre, agradecendo por essa oportunidade de reencontro pelas vias virtuais e rogando a espiritualidade maior que nos assista nesse trabalho, para que ele possa alcançar o seu objetivo, ingressando em todos os lares, mentes e corações, como uma mensagem renovadora, uma mensagem transformadora e de apoio nesses tempos tão conturbados que estamos vivendo. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, abrimos o trabalho desta noite. Que assim seja. Assim seja. Então, saudamos a todos novamente. Eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador espírita do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e temos aqui conosco João Antônio Link, trabalhador espírita de Carazinho, e Yara Juliane Ristoff, trabalhadora espírita de Ijuí, para prosseguirmos a nossa temática do Evangelho segundo o Espiritismo. Já estamos há alguns episódios trabalhando o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que fala dessa temática, enfim, dos sofrimentos, das dores, das aflições. E hoje, como um objetivo um tanto ambicioso, que é, em nosso tempo, enfocar duas mensagens do capítulo 5º, que, por si só, possibilitariam não só um bate-papo sozinho para cada uma delas, mas muito mais do que isso, que são os itens 18, Bem e Mal Sofrer, uma mensagem do Espírito Lacordaire, e o item 19, O Mal e o Remédio, uma mensagem de Santo Agostinho. Então, para iniciarmos essa nossa conversa, saudando aqui os nossos companheiros de trabalho, um pequeno trecho ali do texto Bem e Mal Sofrer, de autoria de Lacordaire, falando dessa necessidade da serenidade, não obstante os dias turbulentos. Parece escrita para 2023, essa mensagem, e é de 1863, a atualidade da nossa doutrina espírita. Então, só algumas palavrinhas para abrirmos aqui para a nossa conversa. Lacordaire diz: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Vejam que interessante para estes dias em que nós nos surpreendemos a cada momento com situações novas e potencialmente aflitivas, o quanto é importante refletirmos que Deus nunca nos recusa as consolações desde que tenhamos a coragem e que a nossa prece tenha por base uma fé viva na bondade de Deus.
É interessante. Boa noite, João Antônio. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Yara, aos amigos, irmãos aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Muito bom a gente poder estar junto aí para a gente conversar um pouco, buscarmos orientações dos espíritos amigos para a gente entender um pouco melhor os processos da vida, né? Eu acho que um dos processos que é mais difícil da gente entender é o processo do sofrimento mesmo, né? Quando a gente sofre, a gente tem dificuldade de entender isso, principalmente quando os sofrimentos são muito acerbos, né? Muito sérios assim, que nos causam alguns transtornos grandes. Então a gente muitas das vezes não encontra explicações mais com uma certa lógica assim que a gente consiga entender, né? Mas a gente sabe que na doutrina espírita a gente vai estudando os processos das vidas e aí a gente vai entendendo que o processo da dor e do sofrimento na doutrina espírita ele tem outras facetas, né? E os espíritos amigos realmente eles nos trazem muitas orientações, alguns trabalhadores também, né? Eu lembro sempre quando se fala do sofrimento, eu sempre lembro do Leon Denis, né? Com aquela obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz muitas orientações com relação a essa questão, né? Boa noite, Yara. É uma satisfação te ter conosco. Boa noite, amigos. Também é uma alegria muito grande estar aqui, poder participar com vocês dessa conversa fraterna e absolutamente necessária, né, em tempos de crises que nós vivenciamos, né, em todos os sentidos. Então, falar sobre o espiritismo e principalmente esse capítulo das aflições, né, do Evangelho, que é profundamente esclarecedor e consolador, é muito importante. Então, eu estou bem feliz e agradecida por poder estar aqui e, quiçá, contribuir com os irmãos nessas reflexões. Eu pensava, sabe, João, Joãos, né? O outro também é João. Amigos, que esse tema, bem e mal sofrer, bem essa parte que você leu aí para nós, sempre era uma incógnita para mim, porque eu pensava assim, como que Deus recusa consolação, né? Porque Deus nunca recusa uma consolação, seja para quem for, né? É o que a gente aprende. Mas a doutrina espírita, ela nos ajuda a fazer uma reflexão mais ampla, mais aprofundada. Então, ele começa dizendo o desânimo é uma falta, ou seja, é algo que não é aceitável, né, para o espírito e dentro das leis divinas, porque ele nos coloca numa condição de adoecimento, o desânimo, né? E vai então romper com aquele que é nosso objetivo, como diz a Joana, de uma saúde integral. Muito bem. Quando a gente se desanima, nós perdemos a sintonia com o bem, com os benfeitores espirituais e com as energias que poderiam nos nutrir de saúde e de ânimo. Então, não é que Deus recusa consolação. Nós é que não conseguimos colher da espiritualidade superior que está a serviço de Deus essas energias benévolas que são, né, que vêm quando nós temos coragem, quando nós temos resignação, quando nós temos a serenidade, como você citou no início, porque aí a gente mantém, né, uma conexão com a espiritualidade maior. E isso, então, nos permite manter um ânimo, né? Não é uma alegria desenfreada, porque no momento de dificuldade, né, ninguém vai ficar dessa maneira. Isso seria um outro adoecimento, né, um excesso. Mas é aquela serenidade, né, o equilíbrio da compreensão que tudo tem uma causa, que eu preciso desenvolver em mim coragem, perseverança, para poder superar. Então, a minha compreensão para tirar essa faceta que possa ter ficado assim um tanto incompreensível
de que Deus recusaria, né? Porque quem de nós que não cai em desânimo? E é interessante, Ara, claro, esses tempos atuais, eles estão surpreendentes porque chegou, inclusive dentro das casas espíritas, né? Naquela série Letras que Apontam Estrelas, que foi uma série da FEB TV sobre as obras de Leon Denis, que foi de dezembro de 2021 a dezembro de 2022, se não me engano. Não, dezembro de 2020 a dezembro de 2021. Esses episódios estão ainda disponíveis no YouTube, no canal da FEB TV. E num deles, a Sandra Borba observa que nem nos tempos do período militar houve uma politização dentro dos centros espíritas, como ela surpreendentemente estava observando de 2018 para cá, né? Fraturas de relacionamentos, inclusive entre irmãos fraternos de espiritualidade, né? Que é algo que nós temos que nos dar conta para curar essas fraturas, essas feridas. Mas eu lembro que em 2001 eu estava morando em Ijuí e eu estava junto contigo no dia 11 de setembro de 2001, que foi o dia dos atentados das Torres Gêmeas. E eu fiquei estupefato com aquilo, porque dentro do mundo que eu estava vivendo naquele dia, eu tinha recém 26 anos de idade, eu nunca tinha presenciado nada daquilo. E eu lembro do teu comentário, até hoje, tu conseguiu encarar aquilo de uma forma mais serena que eu, linkando com esse processo da transição planetária, né, que nós estamos vivendo. E naquele longínquo 11 de setembro de 2001, nós nunca imaginaríamos que no início de 2023 estaríamos vendo acontecimentos ainda mais chocantes, né, em nosso planeta, mas que nos demandam realmente, para todos nós, essa fé na bondade de Deus, de que Deus é soberanamente justo e bom, e de que nada que ocorre na Terra, e quando ocorre tem a permissão dele, que todas as coisas, enfim, têm uma justiça e são exemplos, emanações da bondade dele, e nós é que precisamos compreender, fortalecer o nosso espírito de compreensão, sabendo que o mal não é obra dele, é obra nossa enquanto seres humanos, e que o nosso processo precisa ser de muita fé e de muita serenidade para conseguirmos contribuir, né, para que esse processo passe e que os corações consigam se consertar, se cicatrizar e as relações se reconstituírem. Enfim, mas para lermos mais uma frasezinha de Lacordaire... João, só um pouquinho, se eu posso. Claro que pode. Ainda nesse trecho que você leu, ele fala da oração, não é? Me parece importante a gente refletir sobre o que ele diz ali, que a prece é um apoio para a alma, né? A gente sabe disso, né? Contudo, ela não basta. É preciso que se tenha uma fé viva, né? Que nos dê uma base e que nos faça crer na bondade de Deus. Então, orar é bom, faz bem, nos faz conectar com a espiritualidade superior, mas não basta, né? E eu penso, né, quero crer que o Lacordaire aqui, quando fala dessa fé viva, ele fale de obras, né? Que a gente tem que, como é a fé espírita, de a gente se movimentar,
né? Uma fé raciocinada que se movimenta, que é ativa, né? Para mudar um contexto que está complicado, que está complexo, não é? A gente não deve cruzar os braços e pensar, bom, é a vontade divina, eu preciso aceitar. Sim, esse é um passo, mas a minha parte consiste na resignação ativa ou nessa fé viva, que então sabe, como você mesmo falou, que tudo tem uma razão, que Deus tem os seus caminhos, e que talvez no momento nós não compreendamos, mas eu preciso fazer alguma coisa para ser feliz, que é o que a Joana também sempre nos traz nas suas obras. A gente nasceu para ser feliz, não é? Não para ser infeliz, aquela felicidade possível aqui na Terra, como nos dizem os benfeitores em O Livro dos Espíritos. Questão 920, se não me engano, não é? Que quando Kardec pergunta se aqui na Terra, né, existe uma felicidade plena, eles dizem não, não tem, né? Porque a gente ainda tem situações de sofrimento para passar. E daí, vou para o nosso tema, o bem sofrer, é o que eles dizem depois, mas cabe-nos vencer essas dificuldades e sermos tão felizes quanto é possível ser aqui na Terra, né? Amenizando as provas ou expiações que nós tenhamos. Então, isso é um dever nosso, né? E esse é o bem sofrer. É com a felicidade lá do Livro dos Espíritos, né? Do ponto de vista material, a posse do necessário, que todos nós temos, e do ponto de vista moral, consciência tranquila e fé no futuro. E como a Joana diz, enfim, são poucas as frases dela que eu sei de cor, mas essa eu considero um mantra, é do livro Iluminação Interior, quando ela diz: felicidade não é a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. E eu estou me dando conta como essa frase tem a ver com essa mensagem do Lacordaire. Né, João? Está quieto o João Antônio? Eu estava acompanhando aqui, ouvindo a Yara falar nessa questão da oração e da fé, né? Eu estou com uma mensagem do Emmanuel aqui, que está em Carta aos Romanos 5:1, e ele colocou o título Na Conquista da Fé. Eu acho que encaixa bem aqui nessa questão. Ele diz assim: louváveis todas as nossas considerações referentes à coragem da fé, que nos cabe cultivar à frente das lutas, no mundo externo. Todavia, é forçoso examinemos a importância da fé viva, portas adentro do mundo de nós mesmos. Uma fé profunda e espontânea, segurança íntima, tranquila, funcional. A pouco e pouco obteremos a coragem suprema da fé invencível. Então, somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa, que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir segundo a misericórdia de Deus. É uma mensagem que vem nos falar da importância, né? A gente sabe que na questão do sofrimento, da dor, a fé, a coragem, né, e a esperança estão essas terapias que nós precisamos trabalhar, né? E a fé viva, essa fé invencível, conforme o Emmanuel coloca, né? É algo que realmente vai nos fortalecer, realmente vai nos proporcionar que a gente tenha uma consolidação dos nossos pensamentos, das nossas concepções, e a gente traduz, conforme a Yara falou ali, da necessidade da gente traduzir isso nas ações, né, na vida prática mesmo, né? Então, acho que é importante a gente ter em mente essa questão de que a gente precisa trabalhar essa questão da fé, da confiança em Deus, confiança no futuro, né, confiança em nós mesmos. E na mensagem seguinte, eu, na minha função aqui de moderador, preciso ir atuando para que a gente vença o nosso conteúdo, né, Yara? É uma função quase de professor, né? A Yara é professora e o Thales também, né?
A mensagem seguinte, o mal e o remédio, enfim, foi um tema que eu trabalhei muito no início da pandemia. Enfim, que foi uma coisa, enfim, que lá em 2001 também, nós nunca imaginaríamos, né, que em 2020 a gente estaria naquela solução, naquela situação. E eu voltei para esse tema que eu tinha trabalhado anos antes, conseguindo entendê-lo melhor, naquela circunstância lá da pandemia, que é quando nós vamos entender, vejamos aqui as palavras de Santo Agostinho. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? E enfim, quando nós nos debruçamos sobre esse texto, o entendimento de que Deus está presente não só quando tudo está bem, que Deus está presente quando as coisas, do nosso ponto de vista material, não estão bem. Ele está presente na dor e no sofrimento. Também é uma bênção de Deus a dor, por ser ela uma professora, uma pedagoga, por ser ela um dos instrumentos da pedagogia divina. Então, quando nós lemos Santo Agostinho e nos damos conta de que Deus também está presente quando as coisas, do nosso acanhado ponto de vista da vida material, não estão como nós gostaríamos, é que o nosso horizonte de compreensão se alarga bastante para entender essas questões e conseguir fortalecer em nós essa virtude da resignação, que é a virtude dessa bem-aventurança lá do Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É muito profunda essa compreensão que Joana de Ângeles, em suas obras, enfim, aprofunda bastante, né? Yara? Sim, a Joana, ela tem uma forma de abordar, eu sempre digo, ela trouxe o amor, né, em todo o seu sentido, o alto amor, o amor pelo outro, o amor pelo universo, pelo cósmico, enfim, por Deus. Então, ela é fantástica, né, em todas as abordagens. Pois esse tema, o mal e o remédio, né, eu estava estudando ele anteriormente, tem muito a ver com essa mensagem que o João trouxe do Emmanuel, não é? Porque ele fala ali que o remédio é a fé, não é mesmo? A fé para conseguir superar, a fé para evitar, né? Obviamente uma fé que seja sincera e uma fé viva, né? E que nos faça compreender, nos ajude a compreender o porquê dos males, não é? Então, a Joana, eu vou pedir licença então aqui, numa de suas obras, ela faz uma fala sobre as origens do sofrimento, né? E ela começa com uma citação do Evangelho, é na obra Plenitude. Essa citação diz assim, ó, os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de uma falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Então, está aí, né, as origens do sofrimento. Para a gente poder entender isso, tem que ter essa fé viva, né, essa fé raciocinada, essa fé que o Espiritismo traz, porque senão não tem como nós entendermos a justiça e a bondade divina. Fica muito difícil, porque tem ocorrências que são realmente bastante trágicas e complexas,
que não são com uma simplicidade, né, de uma fé que é vaga, e que não traz o aprofundamento que vá ser entender, né? E para a gente aceitar algo, a gente precisa entender, não é? Senão a nossa razão, ela se rompe, né, nesse processo. Então a Joana adentra, né, com essa citação do Evangelho, que existe uma rigorosa justiça distributiva, ou seja, ninguém passa por aquilo que não merece, que não precisa. E aí que entra o que você falou, João Paulo, da pedagogia, né? Que não precisaria ser a pedagogia divina, não precisaria ser pela dor. A gente sabe que não, né? Poderia ser pelo processo educativo, pelo amor, mas a gente ainda está numa faixa evolutiva que muitas vezes precisamos realmente passar pelo sofrimento, nós não temos empatia ainda. A gente tem que passar pela dor que o outro está passando, muitas vezes, para entender o que é o sofrimento, né? E para ter uma sensibilização também. Então, isso não é castigo divino, isso é um processo educativo e extremamente amoroso de Deus, nosso Pai. Isso traz muitos conceitos, muitas questões, né? Essa questão de que e que eu uso, inclusive, no meu trabalho muito, eu aprendi do Espiritismo, que ou se aprende pelo amor ou se aprende pela dor, né? E que, à medida que nós vamos conhecendo esses mecanismos da lei de causa e efeito, inclusive o Luiz Roberto Scholl, no primeiro livro dele, ele tem um texto que se chama Como usar a lei de causa e efeito a seu favor, né? Que é, enfim, compreendendo esse mecanismo e usando do amor e das escolhas baseadas no amor para obter o aprendizado e ter, dessa forma, boas colheitas, dispensando aquele velho uso que nós tradicionalmente fazemos da lei de causa e efeito nas outras encarnações, que é só ir levando no lombo para aprender, né? Como se diz, enfim, aí coloquialmente, né? E, enfim, tudo isso que nós estamos falando traz muitas e muitas questões, né? Novamente, de Deus ser soberanamente justo e bom, e, portanto, tudo que acontece e que ele permite é justo, porque está ligado à lei de causa e efeito, às nossas escolhas, consequências delas, e justo e bom, bom no ponto de vista de que vem para a gente crescer, para a gente aprender, e nós temos que buscar sempre o para quê, para que veio e não por que veio, porque nós vamos saber lá, sabe-se lá quando tivermos desencarnado, talvez séculos à frente, iremos conhecer detalhes lá do nosso passado que estava esquecido. O que me interessa sempre no momento é para que vem certa situação. Qual é a lição que ela quer me trazer? Qual é o aprendizado que eu preciso retirar dela? Enfim, são muitas e muitas questões ligadas a isso, né, João Antônio? Eu acho que a gente poderia talvez falar um pouquinho também sobre a questão da resignação, né? Da paciência e da serenidade, né? Como a gente então enfrenta a situação, como é que a gente se comporta perante isso, né? Então, a gente ter essa condição de ter uma resignação maior, de entender e de aceitar as dificuldades, né? Porque a gente sabe que quando a gente aceita, fica bem mais fácil, né? Se a gente se revolta, a coisa complica, né? E aí eu acho que essas questões nos levam também a um outro fator dentro disso, que é a questão da esperança, né? Quando a gente tem uma esperança maior, a gente tem um norte, a gente tem uma luz que a gente enxerga para frente, né? A gente consegue ultrapassar essas dificuldades momentâneas que a gente vai passando, né? Então, eu lembrei de uma mensagem do Emmanuel, que também que é o título A Esperança, né? E ele diz assim: a esperança é a luz do cristão.
ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então, nessa ideia de que a gente pode auxiliar também as outras pessoas. Muitas das vezes a pessoa está passando por uma grande dificuldade e se a gente consegue espalhar essa esperança, né, mostrar para ela, auxiliar ela para que ela possa enxergar outras possibilidades, né, enxergar com outra faceta, muitas das vezes isso já dá um baita de um alívio, né? A esperança vem de cima à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, a gente sabe que a esperança é realmente essa capacidade que nós vamos desenvolvendo, né, da gente enxergar mais, conforme a Joana mesmo fala, a gente ter uma lucidez maior, ter uma visão mais clara das situações e aí a gente sabe que quando a gente consegue ver melhor, a gente consegue ter esse processo do entendimento melhor, né? Eu concordo plenamente. Eu posso falar, João? Não, eu só ia comentar que é o que Santo Agostinho coloca, né, quando ele põe aqui umas perguntas, né? Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da glória eterna reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Ele fala também da importância da resignação, e o Sérgio Lopes, no livro O Código do Monte, coloca que a virtude da resignação, ela é da virtude da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que o objetivo da aflição, a virtude que nós temos a desenvolver a partir dessa bem-aventurança é da virtude da resignação. É muito interessante como tudo se entrelaça, enfim, essas obras que nos embasam enquanto espíritas, enquanto estudantes e trabalhadores espíritas. Yara. Sim, a questão da resignação, né, que o João falou, e a esperança. A esperança seria o contraponto do desânimo, que o Lacordaire coloca ali, né? E a resignação, na verdade, é o bem sofrer, né? O mal sofrer seria a revolta, o desespero, a inaceitação, a reclamação, porque aí não está tendo aprendizado, né? E revela que não existe uma fé que conduza, não existe a esperança, e muito menos a resignação. Então, esse olhar que o Santo Agostinho coloca, eu estou entrelaçando as duas mensagens aí, tá, João Paulo? Esse olhar que o Santo Agostinho coloca, né, de que nós precisamos enxergar além do túmulo, é justamente isso, né, é essa fé que amplia os nossos horizontes, para que a gente não fique detido somente aqui nos fenômenos materiais, no que acontece aqui nesse mundo que é passageiro, que é transitório, e que, na verdade, não nos traz nenhum significado para o espírito imortal, a não ser, né, o fato da gente estar aqui em aprendizado para evoluir. Então, nós mantermos uma resignação ativa, uma fé viva e um bom ânimo, como também nos disse Jesus, que era para a gente ter bom ânimo, né? Porque no mundo nós teríamos aflições, não tem como fugir disso, do sofrimento, da aflição, né? Isso faz parte da nossa trajetória, ele também passou por isso. Nós iríamos vencer, né? Inclusive saindo da presente encarnação, se agindo assim de forma corajosa, humilde e perseverante, para, né, uma nova condição espiritual. Porque para outros mundos acho que ainda não, né? Mas uma nova condição espiritual, sim, né? A gente vai amadurecendo espiritualmente com certeza
ao desenvolver essas virtudes. Que é o tema, lembrando aqui, enfim, muita coisa se linka, da chamada parábola do juízo final, como alguns chamam. Carlos Gomes Pastorino chama a parábola do fim de ciclo, aquela das ovelhas e dos bodes, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, no sentido, justamente, retomando, Yara, o que tu colocou lá no início, né, de que a nossa expressão de serenidade, a nossa expressão de resignação precisa estar ligada com a ação. Porque naquele trecho, enfim, é um dos mais claros do Mestre Jesus, ele deixou absolutamente taxativo de que a condição única do bom aproveitamento da encarnação é a prática da caridade. Naquelas 6 ações, né? Dar de comer, dar de beber, vestir, acolher os estrangeiros, visitar os presos, visitar os doentes, né? Todos atos de caridade que distinguiram a separação. Claro, ali é um texto, enfim, muito simbólico, né? Mas fica muito claro o ensinamento da necessidade da prática do bem, e a caridade material existe como uma porta de entrada da caridade mais importante, que é a caridade moral. Enfim, muitos temas se linkam, né? Muito interessante, a gente poderia ficar, enfim, muito mais tempo do que a nossa praxis aqui nos autoriza, e o nosso tempo está se indo, lamentavelmente. Precisamos nos encaminhar aqui para as nossas conclusões, e para isso, nem sei se cabe mais alguma coisa, enfim, eu acho que de repente, até não, estamos bem avançados, e a nossa conversa foi muito produtiva, muito boa, realmente. Então, eu já faço as minhas considerações finais de muita gratidão por essa oportunidade, muita gratidão de ter a Yara conosco a primeira vez. Normalmente, quem vem uma vez não é a única, né? Acaba sendo somente a primeira de várias. Temos o projeto também de transformar esse material oportunamente num podcast, né? Ele tem qualidade, ao menos técnica, suficiente para isso. Então, Yara, é uma alegria muito grande, né? E da minha parte, enfim, eu sempre preciso dizer isso, tu é uma das responsáveis por eu ainda estar aqui trabalhando, porque se não fosse aquele início tão feliz lá naqueles anos em Ijuí, não sei que rumo eu teria tomado, né? Então, é um preito de gratidão eterno da minha parte, e uma alegria muito grande de ter aqui conosco esse bate-papo da noite de hoje. Então, eu passo para o João Antônio, enfim, o assunto não está encerrado, João. Se tu tem mais alguma consideração sobre o tema, está aberto. Aí tu já faz a tua despedida e passamos para a Yara fazer também as suas considerações finais e já encerrar com a prece. João Antônio. Bem, meus irmãos, uma alegria a gente poder estar junto mais uma vez aí, Yara, pela primeira vez, muito bom estar com você, aos irmãos que acompanham aí a Joana de Ângeles, de Sarandi, e nós vamos finalizar com uma poesia aqui, que é da Meimei, Cartas do Coração, através do Chico Xavier, e ela diz assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, agriolhando-te com a aflição,
ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Amém. Um abraço a todos. Ah, é linda essa mensagem. Muito boa, né? A Meimei, ela sempre toca no coração. Maravilhosa. Mas, irmãos, a gratidão é minha e João Paulo, a nossa amizade é eterna, da minha parte também. Você foi uma presença importante naqueles períodos lá, porque era também o meu início no Espiritismo. E que bom, eu aceito com muita alegria um novo convite. É sempre muito bom, nos faz muito bem falarmos sobre Jesus, sobre a doutrina, que é o Consolador Prometido. E eu queria deixar aqui uma dica de livro, né, para quem está bem de acordo com o nosso tema que a gente está abordando, que é um livro da Joana, né, eu tenho uma preferência pela Joana, que é esse aqui, Libertação do Sofrimento. Deve ter outra capa, né? Essa aqui é uma edição mais antiga, Libertação do Sofrimento, pela psicografia do Divaldo, e que vai nos trazer, então, as formas, né? Que a gente, porque é um trabalho pessoal, ninguém vai fazer isso por nós. Somos nós que temos que buscar essa libertação e sermos felizes tanto quanto nos seja possível aqui nesse mundo, esse bendito mundo escola. Então, amigos, muito obrigado pelo vosso carinho, pela paciência, por esses momentos. O João, está contigo, Yara. você quer que eu faça a peça? Tá bom, então vamos lá. Então, amigos, com o coração agradecido, em muita paz e com bom ânimo, lembrando das reflexões desta noite, que nós possamos levar os ensinamentos para o nosso dia a dia, vencendo os obstáculos, as nossas dificuldades pessoais, e lembrando sempre de nos perdoar os agravos, porque somos aprendizes, reconhecendo que também nossos irmãos que caminham conosco também precisam do nosso perdão, da nossa compreensão, uma vez que são também aprendizes nesta caminhada terrena. Permaneçamos, portanto, em paz, em comunhão de propósitos no bem, e que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite a todos, então. Boa noite.